Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta noite: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aleluia! Somente aqui, até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus? Você pode dizer glória a Jesus? Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs que estão presentes aqui no nosso templo, você que nos assiste através da nossa transmissão online, a palavra do Senhor nesta noite nos traz à memória um pequeno trecho desta carta do apóstolo Pedro. E Pedro, ele é um apóstolo muito conhecido. Dos discípulos, o que teve maior destaque. Eu não posso aqui julgar se ele foi o melhor ou o maior discípulo, porque todos eles, ao seguirem Jesus, ao servirem Jesus, tiveram uma importância muito grande, cada um a seu jeito, a sua forma. Mas é impossível nós deixarmos de reconhecer que Pedro teve um destaque maior. Pedro foi aquele que ousadamente saiu do barco e caminhou sobre as águas, sob a ordem de Jesus Cristo. Pedro foi aquele que também disse a Jesus que não ia permitir que ele sofresse toda aquela paixão que ele passaria, e foi repreendido por isso. Pedro foi aquele que, quando Jesus foi preso, foi capturado no Getsêmani, ele saca da sua espada e ele corta a orelha de um soldado tentando defender a Jesus. Também é admoestado por essa atitude. Depois é o Pedro que nega Jesus 3 vezes no pátio onde estava preso lá Jesus, e ele no pátio é reconhecido como discípulo e nega Jesus 3 vezes, como previsto pelo próprio mestre. Mas o mesmo Pedro que em Atos 2 e 3, ele recebe junto com os discípulos o Espírito Santo e se torna ousado pregador do Evangelho, saindo à frente da casa e dizendo: este barulho que vocês estão ouvindo aqui hoje não é nada mais do que o cumprimento da profecia bíblica, que nos últimos dias seria derramado do Espírito de Deus sobre toda a carne. E hoje o Espírito de Deus foi derramado sobre este lugar. E sobre a pregação de Pedro, diz a palavra do Senhor, milhares de pessoas naquele dia confessaram Jesus como Salvador. Olha só que currículo, olha só que história quando a gente fala de Pedro. Mas aqui nós não estamos mais vendo o Pedro discípulo, que era tão cheio de aventuras, tão cheio de ousadia, mas nós vemos um Pedro orientador, um Pedro que agora já está com a idade avançada, um Pedro que agora já não tem mais tanto ímpeto físico para poder ir de lá para cá, mas ele leva a sua palavra através das cartas. E ele escreve 2 que estão relatadas na Bíblia. E em uma delas, essa que nós lemos, Pedro vem trazendo a orientação à igreja primitiva da importância que existe em nós reconhecermos e entendermos a mudança de vida que temos quando nós encontramos a Jesus.
Quem está aqui que concorda que quando a gente recebe Jesus na nossa vida, a nossa vida é transformada? Diga aleluia. É unânime, todos nós sabemos disso, que a nossa vida é transformada quando nós encontramos Jesus. Então, o texto que nós lemos 8 versículos, você vai ver que Pedro se ocupa a dizer à igreja primitiva que eles deixaram as tradições que aprenderam com os seus pais, passaram a seguir o Evangelho de Jesus Cristo, e isso deveria fazer deles uma nova criatura, deveria fazer deles novas pessoas, transformadas, não pelo poder do homem, não pela capacidade humana, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, através da palavra que foi pregada. Mas hoje, amados, depois desta introdução que a gente fez sobre a história de Pedro, sobre o que estava acontecendo, o que essa perícope está falando, eu quero me ater muito aos últimos versículos que nós lemos, porque foi exatamente aí que o Espírito Santo me inspirou a falar com a igreja na noite de hoje, que são os versículos 24 e 25. Se você puder acompanhar comigo, veja o que está escrito. Diz assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você pode dizer glória a Deus? Olha que afirmação forte, olha que afirmação contundente, onde o apóstolo Pedro diz, em outras palavras, tudo aquilo que nós sabemos e conhecemos é passageiro. Por mais que seja, como diz aqui, a glória do homem, por mais que seja a nossa existência, os famosos também caem, os poderosos também sucumbem, aqueles que têm tanta influência desaparecem e não são mais lembrados, porque tudo isso é passageiro. E eu poderia citar aqui vários exemplos. Quer ver um exemplo muito conhecido? Pelo menos todo mundo aqui já ouviu falar, até a moçadinha, de uma grande atriz e artista e cantora brasileira chamada Hebe Camargo. Vocês se lembram da Hebe Camargo? Existiu a Hebe Camargo. Ela tinha programa toda semana. Colocava um sofá, entrevistava as pessoas e falava, que gracinha! Lembra disso? Era o jeito que ela fazia, e fazia sucesso a mulher, e todo mundo lá assistia. Quantos de nós aqui, quantas de vocês assistiam a Hebe, o programa lá, gostava? E a Hebe Camargo, se não me engano, já faleceu há cerca de uns 10 anos, pouco mais, pouco menos do que isso. Virou nome de rua aqui em São Paulo. E eu pergunto, nos últimos 30 dias, quem aqui se lembrou da Hebe Camargo? Ninguém, e nem eu. Estou lembrando agora para falar nesse sermão, mas nem eu lembrei dela. E tantas outras pessoas importantes e famosas e poderosas, mas todos passaram. Mas eu quero dizer para você uma coisa, a Bíblia Sagrada diz claramente, a glória do homem passa, a existência do homem passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ô glória! E esta é a questão que eu quero apresentar nesse sermão, e dizer para você o seguinte, por que vale a pena acreditar na palavra de Deus? Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Por que vale a pena acreditar na palavra de Deus? Afinal de contas, nós temos tantas opções para acreditar. Nós podemos acreditar nas nossas condições humanas, nas nossas forças, na nossa capacidade, na influência, no dinheiro. Podemos acreditar em outras confissões de fé. Não existem tantas por aí. Não existe tanta gente ensinando tanta coisa por aí. Por que vale a pena acreditar na palavra de Deus? Por este único e precioso motivo. É porque ela permanece. As demais coisas desaparecem, as demais coisas, como eu acabei de dar o exemplo, elas são esquecidas, elas se deterioram. E eu estava pensando quando preparava esse sermão, né? Você já parou para pensar que nós poderíamos construir as nossas casas, as nossas residências, né? De qualquer material. Por exemplo, tem uma fábula que conta sobre 2 meninos, né? Chamados José e Maria, que foram lá numa casa que era feita de doce. Lembra dessa história infantil? E aí quem gosta, né, Oi? Eu falei o que, José?
Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. É João e Maria. Obrigado pela correção. É que faz tempo que eu não conto essas histórias. Logo, logo eu vou voltar a contar para o Leon, né? O João e Maria tinha lá uma casa de doce. Imagina você que gosta de doce. Tem gente que gosta de doce aqui ou não? Tem. Chocolate, que mais? Bala, chiclete. Tem jovem que vive só mascando, né? Gosto de chiclete. Então eu vou fazer uma casa de doces. Ou então uma pessoa que ama chocolate e é muito rica, eu vou construir uma casa de chocolate. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não quer uma casa que dure uma semana, viu, Felipe? Porque eu não sei como que é na sua casa, mas uma casa de chocolate eu não sei se vai durar nem uma semana lá, vocês morando lá dentro, porque a gente vai consumir, e mais do que isso, o sol vai derreter o chocolate, né? As pessoas vão entrar aí na casa, no quintal, para pegar um pedaço da sua casa, aí vai ter gente saindo com a maçaneta porque é de chocolate, vai ter gente saindo com a janela porque é de chocolate, não dá, né? Por que a gente faz de alvenaria? Porque nós queremos algo que permaneça. Ninguém aqui quer uma casa para morar por uma semana. Ninguém aqui usa o seu empenho, o seu trabalho, seu esforço, seus recursos para construir uma casa que dure um mês ou um ano. E que você diga, tá bom, se durar um ano a minha casa, tá bom. É assim que a gente pensa? Não. Quando você pensa em uma casa, em uma residência, um lugar para viver, você pensa naquilo, que aquilo dure muito tempo. E se possível que dure mais do que uma geração. Quantos aqui construíram as suas casas e já pensaram assim, eu estou construindo essa casa, porque depois que eu partir, ela vai ficar para quem? Para os meus filhos. E se ela for muito bem construída, ainda vai ficar para quem? Para os meus netos. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que a gente constrói o patrimônio familiar? Porque nós queremos que ela permaneça, que ela tenha durabilidade. É para isso que nós fazemos. Outros elementos que a gente pode pensar, eu imaginei num anel, né? Imaginei na aliança de casamento. A aliança de casamento, por que ela é feita de metal? Ela não podia ser feita de bala, né? Quem gosta de bala ficava assim, chupando a aliança todo dia. Ou voltar ao exemplo do chocolate, ou vão fazer uma aliança de quê? De papel, de papelão. Por que a gente não faz de outro material? Por que é feito, ó? É um material tão duro que eu estou batendo aqui, e você está ouvindo, até quem está nos assistindo está ouvindo. Por que é feito de um metal? Por que é feito com tanta solidez? É porque a gente imagina que quando você faça uma aliança, ela dure até quando? Para sempre, né? Ela dure até que o Senhor recolha um dos cônjuges e ainda assim ela permanece. Eu recebi um presente tão singelo que está guardado na minha casa, da minha mãe, quando ela estava naquele período de doença que ela viveu antes de partir. E um dia ela me chamou lá no quarto, eu nem sei se a Madi sabe, se a Fernanda sabe, mas ela me chamou lá no quarto onde ela estava acamada, ela disse, filho, abre aquela caixinha lá. E eu abri, né, uma caixa que ela tinha, que ela guardava várias coisas. Ela falava, olha, você vai encontrar aí duas alianças. Você vai encontrar a minha aliança e a aliança do seu pai. E olha que meu pai faleceu há 30 anos, e ela guardava a aliança do meu pai. E ela disse assim para mim, olha, eu quero dar de presente para você. Ela ainda foi muito objetiva, porque a avó ela era muito direta, né? Ela falou claramente assim, olha, aproveita, vende, derrete, transforma em ouro, pega o dinheiro. A pastora Nani era assim, né? Não tinha outro jeito, o negócio é ser prático. Mas até hoje eu tenho guardado lá em casa o par de alianças, que foram do meu pai e da minha mãe, que se casaram em 1959, e com 25 anos trocaram de aliança, e elas estão lá guardadas. Então perceba que essa memória, essa lembrança, ela está comigo, e eles já não estão mais aqui. Meu pai já partiu há 30 anos, a pastora partiu há 3 anos, 2 anos, eu sempre perco a conta, 2 anos atrás. Mas eu ainda tenho o objeto, porque
ele era resistente, ele permaneceu. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, irmã, você que me assiste, por que vale a pena acreditar na palavra de Deus? É porque todas as outras coisas desta vida passam. Se você confia a sua vida sobre o vínculo familiar, a família é muito importante, mas a família vai passar. Normalmente a ordem natural, os avós irão, depois os pais irão, depois nós iremos, depois os filhos irão e assim por diante. Se nós depositarmos a nossa esperança em governos, os governos passam. Havia no Brasil um governo que em 1964 sofreu um golpe e nós vivemos mais de 20 anos sobre um regime militar, que para muita gente seria definitivo e nunca mais ia mudar. Só que de repente acabou o regime militar e voltou a democracia. E hoje nós vivemos num regime diferente. Ah, mas o governo foi outro no passado, hoje é esse. E hoje é esse e amanhã será outro. Isso vai mudar se nós confiarmos a nossa existência, o nosso futuro nos governos. Nós vamos perder tempo. E mais ainda, de uma forma mais alta nessa comparação, o fato de confiar no ser humano. Nós depositarmos a nossa esperança em alguém, você pode ter certeza, você em algum momento vai se frustrar. Pode ser uma pessoa digna, pode ser uma pessoa que você ame, pode ser uma pessoa próxima, mas todo ser humano é falho e em algum momento você vai se decepcionar. E confiar em qualquer outra crença, tudo isso é passageiro. A palavra é clara e eu quero insistir, diz assim: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor existia antes das alianças dos meus pais. E olha que as alianças dos meus pais, eu já disse aqui, já tem quase um século. Mas uma hora essas alianças também vão se perder, vão acabar. Vou derreter e fazer um dinheirinho, né, Felipe? Eu não sei, a pastora que deu essa ideia, estou brincando, né? Mas uma hora também vai acabar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Um dia não existia igreja, mas a igreja foi instituída pelos apóstolos há 2000 anos atrás, e a igreja do Senhor foi crescendo, e hoje estamos aqui. Eu não sei como vai ser daqui a 50 anos, porque eu não vou estar aqui. Quer dizer, quem sabe, né? Vai ver que eu estou aqui daqui a 50 anos, né? Não sei, um Niemeyer aí da vida, né? Vamos colocar um pouco mais, para eu ter certeza. 150 anos eu não vou estar mais aqui, aí sim, aí eu garanto que 150 anos, Roberta, nem eu, nem você, aí já era. Não dá mesmo, né? Eu não sei como vai estar daqui a 150 anos. Nem sei se ainda vai existir igreja como a gente conhece hoje, de um templo construído, das pessoas virem cultuar no templo. Eu não sei, pastor Jesus. Porque hoje em dia tudo é tão digital, de repente daqui a 200 anos ninguém mais vem para o templo, todo mundo fica assistindo só. Nem sei se vai ter celular, num aparelho lá, que o pastor aparece num holograma dentro da tua casa. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, e isso eu posso afirmar, e eu quero que você paute a tua fé nesta afirmação. Aconteça o que aconteça, venha o que vier, ocorra o que ocorrer, a palavra de Deus permanece para sempre. E é por isso que eu afirmo a você, vale a pena acreditar na palavra. Vale a pena. E enquanto você estiver acreditando nos preceitos da palavra de Deus, número 1, você não é confundido. Número 1, você não é confundido. Porque quando a gente não tem os princípios na palavra de Deus, falam muita coisa no nosso ouvido e a gente fica confuso. Ah, mas o certo é para a direita, o certo é para a esquerda, o certo é para lá, é para cá, deve fazer assim ou não deve? Ah, agora pode, agora não pode? Não, eu estou firmado na palavra do Senhor, porque ela permanece. E se eu estou firmado na palavra de Deus, número 1, eu não vou ser confundido. No meio da tempestade, no meio da luta, no meio da confusão, né, no meio da escuridão, você sabe o caminho. O caminho é determinado, é indicado pela palavra de Deus. Então, por isso que nós não somos confundidos. Número 2, se você está firmado na palavra do Senhor, você nunca perde a sua esperança.
você nunca perde a sua esperança, porque você sabe que a palavra não falha. Você sabe que a palavra de Deus permanece. E se Deus falou algo, Ele vai cumprir aquilo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Olha na Bíblia quantas promessas. Deus falou para Abraão, através dos anjos: daqui 1 ano nós vamos voltar, os anjos disseram, e a tua esposa Sara vai estar com um bebê no seu braço. Abraão 100 anos de idade, Sara 90 anos de idade. Sara já tinha passado há muito tempo do período fértil da mulher. Como é que isso poderia acontecer? Ela até riu. Só que quem falou? Foi homem que prometeu? Não. A promessa foi de Deus, diga amém. Então Deus prometeu. 1 ano depois, quem estava lá? Isaac, o filho da promessa. Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus prometeu para um povo que ia sair do Egito, ia chegar na terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Demorou, Roseli, 40 anos. Uma geração inteira se perdeu, sucumbiu no deserto, uma nova geração chegou, mas Deus cumpriu a sua palavra. E quando chegou o momento certo, eles entraram em Canaã e puderam dizer: aqui é a terra que Deus prometeu para nós. Oh, glória! E a maior de todas as promessas, lá no Gênesis, quando ocorre a queda do primeiro homem e da primeira mulher, enganados por Satanás, mas se deixaram levar, né, pelo nosso coração enganoso. Mas lá naquele dia Deus fez uma promessa: da semente da mulher nascerá aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Quem era a serpente? Satanás. E quem nasceria da semente da mulher para pisar na cabeça de Satanás? Jesus Cristo. Passou muito tempo, milhares e milhares de anos, gerações e gerações ouviram essa promessa: o Messias virá, mas não tiveram o privilégio de ver. Mas eu glorifico a Deus, e você vai glorificar comigo também. Há 2000 anos atrás, a promessa de Deus se cumpriu na história da humanidade. Jesus veio ao mundo, e através da vinda de Jesus, sabe o que aconteceu, o que é glorioso? Ele pisou na cabeça de Satanás. Ele não tem mais poder sobre nós, o diabo não tem mais poder sobre nós, porque nós somos regidos pelo braço forte do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Aleluia! Ora, se eu, confiando na palavra, número 1, não sou confundido, número 2, nunca perco a esperança, número 3, se eu estou firmado na palavra, eu sei quem eu sou. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos em um mundo com uma crise de identidade. As pessoas não sabem mais quem são. Hoje em dia não se sabe mais, tudo é, como que eu posso falar? Tudo é condicional, tudo é subjetivo, obrigado. Tudo é subjetivo. Hoje em dia tudo é subjetivo, o fato de quem você é, de o que você faz, o que é certo ou errado. Hoje em dia os valores já estão todos confusos, até os gêneros, que é algo biológico, é algo naturalmente visto. Olhe para uma criança lá no ultrassom, e eu me lembro claramente, né, dos 2 que fiz para a Fernanda e para o Leon, mas o do Leon é mais pertinho, então está mais claro na memória. E eu e a Madi lá dentro da sala, olhando lá o ultrassom. Gente, não dá para entender nada daquilo, fala a verdade. O médico fala aqui: olha a cabecinha aqui, você fala: olha aqui tem um bracinho, tem uma perninha, você fala: eu estou vendo só um monte de coisa, né, tudo chuviscado lá. Mas foi no 3º, 4º mês, me ajuda aí, que quarto mês, quando olhou lá, o médico olhou e falou: é um menino. E por que ele teve essa certeza? Porque é biológico, é o gênero, né? É um menino, é uma menina. Eu tive o privilégio de ter uma menina, e agora de ter um menino, e glória a Deus. Mas perceba que hoje tudo é muito incerto, é muito volátil. O que era certo ontem, hoje não é mais certo. O que era positivo ontem, hoje não é mais positivo. Hoje tem que fazer assim, amanhã tem que fazer assado. Na igreja agora, de repente, não pode mais orar alto, porque agora tem que orar todo mundo baixinho. Ou todo mundo agora tem que orar de um jeito. Pelo amor de Deus,
Se você está firmado na palavra, além de não ser confundido, além de não perder a sua esperança, você sabe a sua identidade. Você sabe quem você é, e sabe quem você é? Você é servo, serva do Deus Todo-Poderoso. Você sabe o seu lugar. Meu lugar é estar na presença de Deus, meu lugar é seguir a palavra. Eu não estou formando e nunca fiz isso em anos de ministério que tenho, pastoral. Eu me lutei sempre para não formar uma igreja de pessoas fanáticas. Porque o fanatismo, ele é uma praga. O fanatismo, ele estraga as pessoas. O fanatismo cega as pessoas. O fanático é aquele que, entre ter misericórdia e cumprir uma regra, ele prefere cumprir a regra e não ter misericórdia. Exemplo bíblico, fariseus. Quando Jesus curou, pastora Sônia, o homem da mão mirrada, que dia que era da semana? Sábado. E para os fariseus na lei judaica, não podia fazer nada no sábado. E Jesus foi lá na sinagoga e curou o homem da mão mirrada, ficou com a mão perfeita. Ô glória! E os fariseus, ao invés de dar glória a Deus como vocês deram, o que eles falaram? Está errado! Não pode isso! Onde já se viu? Curar no sábado, isso é contra a lei, Deus não aprova. E a pergunta é, mas o que é mais importante? Não era mais importante o homem que saiu curado, glorificando, e todo mundo dizer, Deus agiu no meio do seu povo? Não, mas o fanático não enxerga assim. O fanático, ele olha de uma forma fria, de uma forma intolerante. O fanático é aquele que vai dizer, só eu tenho razão. E é interessante, ele não fala assim, que a razão vem do Senhor, ele fala que ele tem a razão, porque ele sabe o que é o correto. Então eu sempre tenho lutado para não formar uma igreja de fanáticos, mas eu também tenho lutado em tantas décadas de ministério pastoral, de onde quer que eu passe, onde quer que eu dirija uma igreja, onde quer que eu tenha o acesso de ensinar as pessoas, eu quero ensinar pessoas que tenham a consciência e saibam quem são. E não se esqueçam, onde quer que você estiver, você é servo do Deus Todo-Poderoso. E quem dá essa convicção para você? A palavra de Deus. Então, por isso que vale a pena acreditar na palavra. Por isso que vale a pena saber que passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, a palavra vai se cumprir. A palavra diz claramente que um dia tudo findará e tudo vai acabar um dia. Eu não sei quando vai ser, pastor Petrônio, mas um dia vai acabar. A palavra diz. A palavra diz que Jesus vai voltar, e eu não sei que dia vai ser, acho que está próximo, ou com certeza mais próximo do que já esteve ontem, mas uma coisa eu sei, eu estou esperando, se ele chegar e eu estiver vivo, o meu corpo será transformado em um corpo glorificado, se eu já tiver morrido, eu vou ressuscitar, e vou subir para a glória com o Senhor Jesus Cristo, é o que a palavra diz, e eu acredito na palavra de Deus, sabe, irmãos? Eu quero encerrar esse sermão de hoje dizendo a você, independente da sua condição do momento, independente se hoje está tudo bem, se hoje está tudo mal, independente das decepções, porque às vezes a gente se decepciona com as pessoas, infelizmente faz parte da vida humana, independente da sua idade, se você é jovem como aqueles meninos que estão ali, se você é uma pessoa de meia idade, se você já é uma pessoa de cabelinhos brancos, não importa, não importa. Em todos os momentos vale a pena acreditar na palavra de Deus, porque ela nunca vai te decepcionar, ela nunca vai falhar, ela nunca vai estar ausente, e eu glorifico muito a Deus por isso, sou testemunha disso. Nos dias mais difíceis da minha vida, apesar de amar e ter o amparo de muita gente querida, muitos amigos me ampararam, minha família me amparou, minha esposa, minha filha me ampararam, mas eu quero confessar para vocês, quem me sustentou de pé, foi um elemento, sabe o que foi? Foi a palavra de Deus, porque sem a palavra você pode ter abraço, você pode ter apoio, você pode dizer, alguém falar com você, olha, estou com você até o fundo do poço, lá até o fundo do mar, só que nem chegou no rio, ele já foi embora, né? Não pôs nem o pé para dentro d'água, já se pirulitou-se, né? Como diz o outro.
Mas a palavra não, a palavra vai estar com você. Sabe aquele dia de angústia? É a palavra que vai consolar o teu coração. Sabe aquele dia de desespero? É a palavra que vai dizer para você: confia, porque eu estou contigo. E foi muito interessante, um dia angustiado demais, só esse para encerrar. Hoje eu estou empolgado, ô glória, estou crente hoje. E eu estava num dia muito angustiado na minha vida. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta. E aquele dia eu gritei, não foi uma oração. Eu gritei: Deus, fala comigo, eu não aguento. E aí eu abri a palavra de Deus. Não digo para você fazer isso todo dia, porque tem gente que acha que Bíblia é tarô, né? Que a Bíblia vai, fala comigo, Senhor, pá. Hoje fala comigo, Senhor, pá. Vai ter uma hora que ele não está querendo falar assim. E aí você vai abrir a Bíblia naquele versículo assim: raça de víboras, queimarás no inferno e tudo será destruído. Você fala: misericórdia, Deus, para mim? Não é para você, é que você está insistindo numa forma que Deus não quer falar. Mas às vezes ele pode usar esse meio, pode ou não pode? Pode, e algumas vezes ele fez isso comigo. E naquele dia, eu abri a palavra lá em Jeremias. E lá o texto estava falando claramente assim. Não nessas palavras textuais, mas nesse contexto. Passará pelo deserto, mas tudo aquilo que passou não voltará nunca mais, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo. E aí eu pude entender que eu estava num deserto e eu ia passar pelo deserto. Não adiantava eu falar: Senhor, impeça, né? Ou como Jesus orou: Senhor, né, passa de mim esse cálice, eu também gostaria. E Jesus falou: não, você vai passar sim, porque precisa. Só que depois que acabar esse período, a sua vida vai ser diferente. O passado vai ser esquecido e eu estarei contigo, porque eu sou o teu Deus. Pergunto a você no final desse sermão: vale a pena acreditar na palavra? Vale a pena acreditar na palavra, igreja? Vale. Então nunca deixe de acreditar, independente do que aconteça, independente da realidade, independente das tragédias ou das decepções, continue acreditando na palavra, porque ela permanece para sempre. Que Deus te abençoe e aplauda ao Senhor Jesus. É a palavra de Deus para nós esta noite.